9 mudanças em relação ao time titular contra o Chile, na altitude de 4.100 metros. Boa sorte, Samuel Lino, que dê tudo certo com você. Sobre Bruno Henrique, mudando de assunto aí, até esse momento, o departamento jurídico do Flamengo não deu entrada no pedido de efeito suspensivo e também não recorreu ainda, pois aguarda a publicação do acórdão. Mas, se não tiver a publicação hoje, terça-feira, o Fla vai protocolar o recurso apenas com a finalidade do pedido do efeito suspensivo e junto às razões do recurso após a publicação do acórdão. Então fica aí a atualização para vocês. Por enquanto, Bruno Henrique continua suspenso e não pode jogar no domingo contra o Juventude. Mas lembrando, ele está treinando normalmente lá no Ninho do Urubu, junto com os demais companheiros. Mudando de assunto, galera, vamos lá. Hoje o Flamengo preparou pronunciamento oficial, especial. Preparou lá um vídeo na Flamengo TV, todo mundo ansioso. Eu vou ser sincero, dei uma apurada, ninguém quis me falar. Falaram, calma, espera dar 11 horas. E aí chegou, 11 horas da manhã. E veio lá o pronunciamento oficial, feito por quem? Por Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Zico lá todo arrumado, bem trajado, terno, gravata, pronunciamento oficial. O Flamengo pediu à ONU que reconheça o clube como primeira nação simbólico-cultural do planeta. O embaixador rubro-negro, o Zico, ele é embaixador do Flamengo atualmente, fez o pronunciamento chamando rubro-negros para assinar a petição. E uma das declarações, uma das partes lá do pronunciamento do Zico, diz o seguinte: se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Se somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Disse o Zico, repito, o maior ídolo da história do clube. Gente, na boa, sei que muitos criaram aquela expectativa. Eu vou ser sincero, eu fiquei ansioso porque eu esperei que fosse algo assim, institucional no sentido, Flamengo romper com a Libra, ou o Flamengo falar algo sobre o estádio próprio, a construção do estádio próprio. Em nenhum momento eu pensei que fosse renovação de contrato de Felipe Luiz, renovação de contrato de Arrascaeta. Primeiro, porque o José Boto está em Portugal ainda. O Flamengo jamais iria fazer isso sem a presença do seu principal diretor hoje no futebol. Segundo, Flamengo TV ali, pronunciamento oficial, era muito algo institucional, algo da Gávea, digamos assim, não do Ninho do Urubu. Em nenhum momento eu achei que fosse isso. Eu achava que fosse algo em relação a isso, a quebra de rompimento com a Liga ou com a Libra, enfim. Em nenhum momento eu pensei. Aí veio isso. Os antes falando que absurdo, convocou um pronunciamento para falar isso. Tem gente dizendo que o Flamengo está se achando acima do bem e do mal. Tem gente falando isso, criticando, que é baboseira. Porque está sem pauta durante a data FIFA. Gente, eu até publiquei isso há pouco no meu Twitter. Até botei o seguinte texto. O Flamengo conseguiu o que queria. Gostando ou não, concordando ou não, só falam sobre o assunto. Ou seja, objetivo atingido com sucesso e com participação do maior ídolo do clube, que é o Zico. E até a gravação desse vídeo aqui, mais de 30 mil assinaturas já tinham sido feitas. Eu não duvido nada chegar o Flamengo conseguir 100 mil assinaturas. Veria, precisam de quantas assinaturas? Não tem um número. Ou seja, quanto mais tiver, melhor. E o objetivo foi cumprido com sucesso. Todos os programas estão falando disso. Se você ligar a TV aí, estamos em data FIFA. Está debatendo o pedido do Flamengo à ONU para se tornar, vou até ler aqui, primeira nação simbólico-cultural do planeta. E está certo o Flamengo. O Flamengo não está errado. Porém, falei hoje no meu programa lá na SBT. Isso não está errado, pelo contrário, está certíssimo. O Flamengo, sim, a torcida do Flamengo é uma nação de fato, mais de 45 milhões de pessoas, mas isso não me faz crer que o Flamengo poderia olhar melhor e com mais carinho para os torcedores que estão aqui no Brasil, dar mais atenção a esses torcedores. Tem muitos torcedores ao redor desse Brasilzão todo e do mundo
que são torcedores do plano sócio-torcedor off-Rio, enfim, eles gostariam de receber um carinho maior. Acho que o Flamengo poderia fazer isso. Dito isso, bola dentro do Flamengo, objetivo cumprido com sucesso, todo mundo só fala disso, e a nação do Flamengo abraçou a causa, porque várias assinaturas estão sendo feitas em busca das 100 mil assinaturas. Para finalizar nosso vídeo, falar sobre eles. Disso aqui ninguém quer falar, né? O Internacional devendo ao Flamengo, o Internacional foi condenado a pagar ao Flamengo lá na CNRD, mas adivinhe, pasmem, o Internacional recorreu, deu várias alegações lá para não pagar ao Flamengo. Gente, isso é patético. O Internacional deve ao Flamengo aí quase 2 milhões de euros. A CNRD já condenou o Inter a pagar e o Internacional foi recorrer. Gente, isso é de uma sacanagem, porque o Internacional continua contratando jogadores. Muita gente fala de fair play financeiro, tá aí mais um exemplo. Como é que um clube que deve a outro clube brasileiro quase 2 milhões de euros continua contratando jogadores? Isso é um absurdo. E o Flamengo está, entre aspas, revoltado nos bastidores pela demora da CNRD em avaliar e julgar os casos. E é a mesma reclamação do Cuiabá, por exemplo. Então, o Flamengo está certíssimo em ficar, entre aspas, revoltado em relação a esse assunto.